Esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer, mas como minha mãe mandou. No dia 13 de outubro faleceu um dos mais geniais autores de teatro que eu conheço, Dario Fo. Dario Fo é um autor italiano que eu conheci há bastante tempo atrás, eu creio que há mais ou menos uns 10 anos, foi a primeira vez que eu li um livro do Dario Fo. E eu sou ator, para quem não sabe, eu sou ator. E sendo ator e gostando de ler, eu acho muito difícil que alguém não vá necessariamente conhecer o Dario Fo. Eu ouvi falar dele, fiquei meio interessado em conhecer, porque eu sempre quero ler qualquer autor teatral de quem eu ouço falar. Então, se vocês souberem de algum autor teatral, falem pra mim, porque eu vou procurar saber quem ele é e ler as peças dele. E eu fui atrás do Dario e comprei um livro que trazia 3 peças dele. Morte Acidental de um Anarquista, A História da Tigresa e O Primeiro Milagre do Menino Jesus, Il Primo Miracolo del Bambino Gesù. Li o primeiro texto, Morte Acidental de um Anarquista. Achei um texto muito legal. Tem um personagem que ele é um louco, que ele tem estriomania. Acho que o nome é esse, eu não me lembro do nome direito da doença que ele diz ter. Mas ele finge ser outras pessoas. E ele invade uma delegacia, fingindo ser um juiz, investigando a morte de um anarquista. Esse caso foi real, aconteceu na Itália, não o do doido, o caso da morte do anarquista. A polícia disse que o anarquista que eles tinham prendido, se matou pulando da janela. Depois percebeu-se que, por causa de perícia, descobriu-se que o cara tinha sido morto e quando ele caiu no chão ele já estava morto. Isso foi um caso escandaloso na Itália dos anos 70 e o Dario Fo escreveu uma peça sobre esse motivo. Dario Fo é um grande autor político. As peças dele todas têm um fundo político muito forte. E ele escreveu peças maravilhosas. Morte Acidental de um Anarquista é lindo. Só que eu não vi nada de diferente demais em Morte Acidental de um Anarquista. Então passou muito tempo quando eu fui ler A História da Tigresa. E A História da Tigresa é um conto tradicional chinês que o Dario reescreve. E é uma peça para um ator só. E é muito, muito estranho. Porque a gente vai tentando imaginar como que aquilo vai ficar no palco, e aquilo é confuso, e eu não entendia. Eu fui ler então O Primeiro Milagre do Menino Jesus. E é outra maluquice, é outra coisa assim, extremamente extraordinária, e que eu também não consegui visualizar. Eu não estava entendendo. Eu deixei o Dario de lado, sempre com aquele gostinho de que aquilo era bom, mas eu estava incompetente. Isso acontece muito. Às vezes o erro é da gente, não é do autor. Às vezes o erro é do autor, não é da gente. Mas no caso do Dario Fo, eu sabia que o erro estava em mim. Eu não estava alcançando o que aquele homem queria com aquilo. Mas eu sou uma pessoa persistente. Fui e comprei um livro dele que se chama Manual Mínimo do Ator. Esse livro é um livro teórico do Dario. E eu fui ler e eu devorei o livro e eu achei o Dario o homem mais fantástico da face da Terra. O homem mais fantástico da face da Terra. Primeiro porque ele esmiuça a arte do ator. Dario era ator. Além de escritor, ele era ator também. Na maior parte das peças dele, ele atuava. E aquilo era muito chocante, era muito rico. E ele é um homem muito culto. E ele pega a história, vira a história do avesso e faz o que ele quer com a história. E ele te entretém. Incrivelmente, eu vou falar uma coisa completamente psicodélica. Ele te entretém como ator num livro técnico de teatro. É uma coisa fantástica. É um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida. Principalmente quando ele começou a falar da figura do giullare, do jogral. Jogral a gente conhece como aquele povinho que reúne um monte de criancinha e fica recitando poema, cada um... Não, isso não é jogral. Jogral é uma figura da Idade Média, é uma forma teatral da Idade Média. Ele era um ator, cantor, malabarista, ele era um entertainer. Ele era um cara que na Idade Média ele saía contando histórias de uma cidade para outra, ele era o cara que, através de comédia, falava mal dos poderosos. Ele era o que chegou a ser o bufão, o bobo da corte. Ele é uma evolução do jogral original. E o Dario, nesse Manual Mínimo do Ator, ele tem uma jogralesca. Jogralesca é o texto do jogral. Muito famosa na história da Itália. Ela é considerada um dos grandes textos italianos de um autor que os eruditos chamam de Cielo d'Alcamo. Cielo é céu, o céu de Alcamo. O próprio jogral teria se dado o nome de Cielo. Mas o jogral, ele é um palhaço.
Ele é um bobo da corte. E o Dario acha um absurdo que um jogral tenha se dado um nome tão imponente como Cello. E aí o Dario tem a versão em que o jogral se chamaria Ciullo, o chulo de Alcamo. E ele pega essa jogralesca e ele explica que essa jogralesca se chama Rossa Fresca Aulentissima. Eu até acho que eu sei os primeiros versos desse troço em italiano medieval, porque é lindo. É Rossa Fresca Aulentissima capare in ver l'estate, tutte le donne ti disiano purcelle e maritate. Acho que é isso. Rosa fresca tão cheirosa que aparece no inverno em vez de no verão. Todas as mulheres te desejam, as casadas e as donzelas. E o Dario vai explicar, porque os eruditos dizem que essa rosa é uma rosa, e ele está conversando com uma donzela e parará, parará, parará. O Dario fala que, na verdade, a jogralesca era atuada. Ela não era só recitada, não era um poeminha para você ler na sua casa. Ela era atuada, porque ele era um jogral. Então, ele insinua e ele explica por que ele crê nisso, que a rosa fresca aulentissima que apare tanto no inverno quanto no verão, que é uma coisa sem lógica, uma rosa que floresce no verão, no inverno, é uma coisa sem lógica. Então, ele diz que isso é o pinto do próprio cara. Então, assim, tombou todos os eruditos. Se é para tombar, tombei. E ele fala coisas fantásticas, inclusive ele diz que Francisco de Assis, São Francisco de Assis, se autodenominava Giulare Jocrales Dominum. Jocrales Domini. Meu latim é péssimo, não vou saber. Honorato me corrige depois, eu creio que é Jocrales Domini. O jogral do Senhor, o palhaço de Deus. São Francisco de Assis, aquele santo porra louca, hippie, maluco. Fantástico. Que lindo. Lindo. Ai, me achou lindo. E isso é lindo. Isso, eu não creio que isso está no manual mínimo, eu não sei onde está, mas deve estar no manual mínimo porque eu lembro disso. E eu comecei a ficar louco no Dario Fo. Enlouqueci nesse cara por causa desse livro. Próximo passo, eu fui para o YouTube e fui pesquisar se tinha vídeos do Dario Fo. No manual mínimo, e esse Rossa Fresca Aulentissima é a primeira cena de uma das peças que tornou o Dario famoso no mundo inteiro, que se chama Mistero Buffo. O Dario Fo pegou várias peças que os jograis faziam na Idade Média e juntou numa peça que é famosérrima, que é Mistério Buffo. Mistério por causa daquela forma teatral medieval, os mistérios, e bufo porque é de bufão. Então ele também recria, e ele conforma, e ele refaz. E o Dario tem uma pesquisa profunda nessas áreas. Ele pesquisa a história profundamente, ele pesquisa a arte teatral profundamente, língua profundamente. As peças dele, essas jogralescas, muitas vezes não são no dialeto italiano tradicional. O italiano é baseado num dialeto chamado toscano, que surgiu no meio da Itália, mas a Itália é cheia de dialetos. Então o que o Dario faz? Ele pega dialetos de todas as áreas e refunde eles para contar a história. Então mesmo o italiano teria dificuldade de entender o que ele fala. Mas ele é tão fantástico, que eu achei o La Resurrezione di Lazzaro. É uma das cenas de Mistero Buffo, a ressurreição de Lázaro. A Daniela está rindo aqui porque ela lembra dessa cena. É uma cena fantástica, em que ele fala em dialeto, e eu juro para vocês, o meu italiano toscano, é razoável, eu conseguiria entender, mas ele fala em milhares de dialetos malucos, então eu não entenderia. E por favor, entende-se. Todo mundo entende aquilo, porque o Dario é um ator fenomenal. E tem uma cena que é impagável. A ressurreição de Lázaro é uma pessoa, um pobre, uma coitada, que está chegando lá para assistir a ressurreição. Ele ficou sabendo que vai vir um santarone que vai fazer uma ressurreição. E aí ele está procurando, ele entra no cemitério e sai procurando qual que é a tumba. É aqui que é a tumba que vai ter a ressurreição? É aqui. Aí ele vê, passa gente vendendo salsicha, passa gente vendendo cadeira, chega uma mulher com uma criança, chega um anão. É uma loucura. E de repente chega Jesus e os apóstolos. E esse cara vê de longe e fala: Marco! Aí ele vira pro cara aqui do lado e fala assim: teve lá em casa ontem à noite. Isso é lindo. Isso é lindo. Procurem A Ressurreição de Lázaro, Dario Fo. Merece. Eu vou tentar colocar no link aqui embaixo, vocês assistam, porque é genial. É genial. E daí pra frente eu descambei a amar o Dario Fo. Eu descambei, assim, é impossível não amar o Dario Fo,
por tudo. Ele pode estar mentindo em tudo, mas não importa, ele é um gênio. Tão gênio que em 97 ele ganhou um Nobel. E isso foi um absurdo, foi um escândalo na época. Porque, primeiro, os eruditos falavam que ele não era um autor nobelificável, porque ele é ator, pelo amor de Deus, as pecinhas dele, essas coisas. E a Academia Sueca deu a ele o Nobel justamente por ele revivificar a arte do jogral. Isso é fantástico. E se vocês começarem a ver como eu fiz, porque o que eu descambei a fazer? Eu descambei a assistir um monte de vídeos. Ultimamente, nesse ano agora, de 2016, eu comecei a assistir vários vídeos do Dario Fo, do Dario mesmo, tanto sobre o Dario quanto com o Dario. E você vai vendo ele falando, e é mais genial ainda. Eu li recentemente um livro de uma autora brasileira que chama Neide Veneziano. O livro se chama Cena de Dario Fo, Exercício da Imaginação, onde ela vai falar da experiência dela, que ela passou um tempo lá fazendo, essa é uma tese de doutorado, eu creio, agora eu não estou me lembrando, mas ela passou um tempo com o Dario lá eu esqueci, na Companhia Teatrale Forrame, Forrame, eu acho. Que Rame é o nome da esposa dele, Franca Rame. A Franca foi a grande parceira do Dario, eles ficaram casados por mais de quase 60 anos, não sei se casaram nos anos 50, ela morreu em 2003, ela morreu 3 anos atrás. E eles eram muito unidos, a Franca era quem corrigia os textos do Dario, eles escreveram vários textos juntos, a Franca escreveu textos dela também, ela é outra atriz nessa mesma vibe do Dario. Dentro de Mistério Buffo existiam cenas sérias, uma das cenas sérias era Maria alla Croce, Maria próxima da cruz, Franca fazia Maria. E a Franca escreveu uma peça que eu acho que ela tem um dos nomes mais lindos que eu acho. Aliás, as peças do Dario Fo todas têm nomes fantásticos. Mas a Franca escreveu uma peça que se chama Um Orgasmo Adulto Fugiu do Zoológico. É lindo isso. Ela escreveu peças ótimas. E eles eram políticos, o Dario nunca se filiou, eles eram comunistas, eles eram de esquerda. A Franca se filiou ao Partido Comunista, ela foi senadora da Itália. O Dario nunca se filiou a nenhum partido porque ele falava mal de todo mundo. Ele queria ter essa liberdade do jogral, de falar mal da igreja, falar mal dos políticos. Ele escreveu uma peça sobre o Berlusconi chamada O Anômalo Bicéfalo. Você precisa de mais alguma coisa do que o Anômalo Bicéfalo? Ele escreveu peças sobre tudo. Uma das peças mais lindas que eu já vi na minha vida, que se chama Descoberta da América, com um ator, se eu não me engano ele é do Rio, agora eu não tenho certeza, mas se chama Júlio Adrião. Essa peça é uma peça do Dario Fo. A peça é linda e ela é uma dessas jogralescas do Dario. E o Dario, a original se chama Johann Padan, João Paduano, de Pádua, Pádua é a cidade da Itália. Johann Padan alla scoperta dell'America. Johann Padan é Descoberta da América. E é uma dessas jogralescas por um ator só, o Júlio Adrião. É perfeito! Se vocês tiverem a chance de assistir essa peça, corre lá e assiste porque é linda demais. E o Dario faz essa peça, olha como é incrível. O Dario mistura italiano, português, dialetos do italiano todo, catalão e palavras de outras línguas. E para escrever essa peça, ele se baseou em textos de autores que descobriram a América, que vieram depois do Colombo, Cabeça de Vaca, Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, que escreveu uma Descoberta da América, também não lembro o nome da peça, do livro dele. Mas relatos de pessoas que vieram, e ele escreve essa peça, e em vez de escrever a partir do ponto de vista de um grande descobridor, que seria o natural, o Dario faz o que ele sempre faz. Ele coloca um coitado, um fudido da vida, que é a perspectiva das peças do Dario, sempre parte desse ponto. Ele tem uma peça sobre o Papa e a Bruxa, ele tem o Diabo com tetas mesmo, tetas. Ele tem uma peça sobre São Francisco de Assis, se eu não me engano ela se chama Lo Santo Iulare Francesco, o Santo Jogral Francisco, que também é uma peça super famosa dele. Ele escreveu mais de 100 peças. Ele foi um autor extremamente prolífico. E nesses últimos meses eu venho estudando, não venho estudando realmente o Dario, mas eu venho meio que estudando. Por quê? O Dario conta sempre que uma das bases do teatro dele é o contador de história, é o fabulatore. Ele é de uma região da Itália, perto de Lacomaggiore, que tem muitas das pessoas que contam histórias, que são atores amadores, que são contadores de história profissionais e amadores também. E enquanto eu lia sobre isso, era impossível não me lembrar do que é um dos
quesitos mais fortes eu creio que da goianidade, eu sou goiano também, eu creio que da goianidade, mas muito forte dentro da minha família, que é essa questão de contador de história. E eu fui me envolvendo com o Dario emotivamente por causa disso, e por causa da genialidade do Dario Fo, da grandiosidade do Dario Fo, da visão de mundo do Dario, que é sempre muito bonita. O Dario, ele construiu um império estético e político que é muito forte. Eu já ouvi, e nesses últimos dias, depois da morte dele, eu tenho lido algumas matérias em sites, na verdade em jornais, mas naquela área específica para teatro. E eu li uma matéria que eu achei um tanto quanto absurda. Um cara se perguntava se sobraria alguma coisa do teatro do Dario Fo depois que o ator Dario Fo não estivesse mais aqui. Eu acho isso bastante estúpido por um único motivo. O Dario era um ator genial. Assistam. Eu recomendei, assistam mesmo. Falando italiano ou não, falando dialetos medievais do italiano ou não, vão lá no link, vejam o link que eu vou colocar lá, porque ele merece. Mas o Dario conseguia escrever com uma riqueza, com uma força, uma verve poética, que é impossível você não se encantar com aquilo. É impossível você não se apaixonar por essa escrita no minuto em que você compreende. Porque depois dessa pesquisa toda, dessa loucura toda porque eu passei, aí é óbvio que eu percebi a chave que é entender o Dario Fo. O Dario não escreve para você ler na sua casa. Ele escreve, como todo grande autor de teatro, para que aquilo tenha vida no palco. E tem muita vida. Diga-se de passagem, a Descoberta da América que eu assisti não foi com o Dario Fo. E era perfeito em todos os níveis. Infelizmente, nós sempre temos que perder esses grandes homens. O Dario já tinha 90 anos, então faleceu recente, agora para mim recente. E eu fico muito triste que isso tenha acontecido sem eu ter tido a chance de beijar as mãos desse grande mestre que é o Dario Fo. É uma coisa que eu vou me ressentir durante muito tempo na minha vida. Mas eu espero que com esse videozinho eu consiga esparramar um pouco do amor que eu sinto por esse cara. Porque ele merece todo o amor e toda a adoração que nós podemos dar a um jogral, a um Santo Iulare Dario Fo. Inscrevam-se no meu canal, a gente se vê no próximo assunto. Beijoca em todo mundo.